Olá, eu sou Francisco Calaça, professor da Faculdade Senai FATESG, e hoje nós vamos falar um pouco mais de inteligência artificial na indústria, o nosso já conhecido momento IA na indústria. Continuando nossos vídeos sobre séries históricas, lembra lá do anterior? Nós já apresentamos uma série histórica, no caso viagens de táxis em uma cidade. Agrupamos, trabalhamos os dados lá. Se você não assistiu, convido você a voltar lá e assistir, porque é importante para você entender isso. Hoje eu vou mostrar como detectar anomalias em viagens de táxi. Mas, como eu já adiantei no vídeo anterior, a gente está usando uma base de dados aberta por facilitar aqui as questões de privacidade e proteção de dados. Afinal de contas, eu posso mostrar esses dados para todo mundo, até aqui no YouTube. Mas se você tiver uma base de dados que também se comporta como série histórica, seja churn de clientes, se você não lembra o que é churn, é aquele cliente que deixa de comprar o seu serviço, que abandona a assinatura do seu serviço, seja, por exemplo, padrão de compra de determinado produto, eu já apliquei essas técnicas que nós estamos vendo aqui no comportamento, onde você vê hora a hora quantidade de vendas de determinado produto, e aí com isso você pode prever e ver anomalias, comportamentos. Quando eu estou chamando de anomalia, não quer dizer que isso seja ruim. É algo que foge o que a gente reconhece como padrão em um determinado compra ou venda de um produto. E aí descobre que ali aconteceu uma data comemorativa ou teve um evento realmente na cidade, ou na saúde, se for uma farmácia, ou sei lá, um feriado, um supermercado, alguma coisa assim, que provocou o aumento abrupto de venda de algum produto ou o encolhimento de venda do mesmo produto. Mas aqui nós vamos falar sobre viagem de táxi, por ser uma base aberta, uma base que a gente pode trabalhar mais facilmente. Então aqui você está vendo o código que a gente terminou no vídeo passado. Este código, a gente carregou a base, nós vimos aí o comportamento de 2 táxis em específico, e eu trabalhei essa base numa outra que vai facilitar agora para que a gente possa fazer o nosso treinamento. Essa outra base que a gente gerou, ela tem lá o agrupamento de viagens hora a hora, independente de qual táxi é, e eu tenho lá a marcação de qual é o dia da semana, porque eu não posso comparar segunda com terça, eu vou comparar sempre segunda com segunda, terça com terça, quarta com quarta e assim por diante. A questão de se é final de semana, se é dia de semana ou não é dia de semana, e também o dia do ano, É claro que épocas mais próximas de férias eu vou ter um comportamento de viagens diferente de épocas longe das férias, certo? Então, uma vez tendo feito isso, o que eu quero é descobrir anomalias. Mas não uma anomalia tipo, olha, na terça tem mais viagens que na quarta. Isso pode ser um comportamento comum. Eu quero uma anomalia que em uma determinada terça aconteceu um comportamento totalmente diferente de terças. Ou em um determinado dia aconteceu um comportamento diferente que costumava acontecer naquele dia. É isso que nós vamos fazer aqui. Então, agora vamos importar a biblioteca que faz a inteligência artificial aqui funcionar, que é o PyCaret. Esse PyCaret, eu vou trazer mais vídeos sobre ele, porque é uma biblioteca que a gente costuma falar que é low code, ou seja, pouco código para programar inteligência artificial. Então, para quem está começando e está querendo já colocar a mão na massa, essa biblioteca ela vai te ajudar muito a visualizar alguns benefícios que a inteligência artificial pode te trazer, sem você ter que entender de forma aprofundada. Então, from pycaret.anomaly, que eu vou fazer uma teste de anomalia, importa tudo. Setup, data, que são os dados que a gente tem. E aí eu vou colocar um ID de sessão aqui, por exemplo, 1, 2, 3. Vamos rodar esse pedaço. Está importando aqui o PyCaret. E aqui eu vou dar um setup nele. Aqui ele já me passou algumas informações relacionadas à máquina, o ambiente que eu estou rodando e tal. Não precisa preocupar com isso não, são só informativos. Agora, vamos ver os modelos que eu tenho disponível. Em inteligência artificial, a gente trabalha com alguns modelos de abordagem dos dados. Eu tenho clusterização, eu tenho
floresta randômica, KNN, que é detecção de vizinhanças, máquina de suporte de vetores, né, vários. Esses assuntos mais complexos, em alguns vídeos específicos, em séries futuras aqui no nosso canal, a gente vai falar sobre eles. Por enquanto, contente-se com o fato que eu vou usar o modelo iForest para esse problema. Então vamos lá, iForest, create model, iForest, fraction, é como ele vai fracionar essa informação. iForest, results, recebe, assign, model, depois que eu fiz isso, olha como é que tá os dados. Não sei se vocês estão percebendo, sempre que eu faço esse head, ele mostra o cabeçalho dessas informações, certo? E aqui, o que ele fez? Ele criou para mim um outro dataset, onde eu tenho aquelas informações que a gente já pegou, né? Que parou aqui no isWeekday. E aqui a gente tem duas colunas. Se detectou uma anomalia naquela hora, né? E qual é o score de anomalia, vamos dizer assim. Então eu vou mandar plotar apenas onde eu tenho uma anomalia, juntamente com os dados que eu tenho gerais, que aí a gente vai ver o comportamento das viagens mais suas respectivas anomalias. Vamos checar as anomalias. iForest, results, e aqui o que eu estou fazendo é filtrando dentro do dataset que eu gerei no passo anterior, quais são os que têm alguma anomalia, que são esses, ó. Ou seja, algumas anomalias no domingo, e aqui eu tenho quais os dias, né, onde aconteceram essas anomalias. Mas não necessariamente são todas aqui. Aqui eu peguei só os primeiros registros, porque eu coloquei esse valor aqui, head, que mostra só o início dessa informação, para eu saber como ela está. E agora vamos plotar essa informação. Import plotly.graph objects as go fig. Vamos criar aqui nosso gráfico, né? Vai ser o fig. px.line, vamos fazer um gráfico de linha do dataset iForest. Se você não está entendendo, esse iForest é justamente o dataset que eu criei aqui no passo anterior, onde eu vou mostrar no eixo X o índice do dataset, que é o timestamp propriamente dito, esse cara aqui, ó, a primeira coluna, ou seja, a hora que está acontecendo, e no eixo Y eu vou mostrar o value, que é a coluna justamente da quantidade de viagens. E aí o título do gráfico, igual a gente fez no vídeo passado, eu vou passar um título que vai ser detecção de anomalias em viagens de táxi. E por fim, o template. Plotly dark. Vai ficar escuro o gráfico. Agora vamos pegar os dias que tem essas anomalias. Eu vou chamar de outlier dates. Outlier dates. A gente costuma na estatística chamar as anomalias de outliers, né? Então vou manter esse termo. Vou pegar o dataset, que é o iForest results. iForest results. Anomaly, vou pegar a coluna anomalia, onde ela é igual a 1. Index. E aí vamos pegar os valores de Y. Y values recebe iForest results.lock, pega o índice I do valor para cada I as datas. O que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar algumas bolinhas vermelhas onde eu tenho as anomalias.
Então, fig.add trace go.scatter x outlier dates y é igual, ou seja, o x vai ser no momento, né, na data, é o eixo x meu, é o momento que está acontecendo a anomalia. E o y vai ser, eu quero posicionar a bolinha na posição do valor onde essa anomalia aconteceu para ficar mais ilustrativo, né? Values. E o mod, o que eu quero mostrar lá, que eu poderia colocar um ícone, alguma coisa, eu vou colocar só um marcador. Markers. Name, vou chamar isso de anomalia. E o marcador, vou colocar na cor vermelha. Uma bolinha de tamanho 10. Aqui você pode regular a bolinha que vai aparecer, se ela vai ser grande, se ela vai ser pequena, do jeito que você acha que vai ser melhor. E aqui vamos colocar um fig.show. Agora vamos executar e ver o gráfico. Então, se tudo funcionar como eu estou esperando, nós vamos ver o comportamento das viagens, que vai ser uma linha azul, e onde a gente vai detectar algumas anomalias, uma bolinha vermelha. Vou colocar uma bolinha vermelha ali marcando que pode ser que tenha uma anomalia ali. Run. Aqui. Esse é o gráfico. Ainda bem que saiu de primeira, né? Bom, vamos analisar alguns desses momentos aqui que aparecem bolinhas vermelhas. Vou colocar aqui um zoom nesse pedaço aqui da informação. Mais um pouquinho de zoom. 8 até o dia 15, mais ou menos, 17, vou pegar um pouco mais que uma semana. Então aqui, ó, eu tenho 13 de julho de 2014. 13 de julho de 2014, ele está dizendo que houve uma anomalia, que nesse dia não costuma ter essa quantidade de viagem. Vamos ver que dia da semana foi 13 de julho de 2014. – 13 de julho de 2014 foi um domingo. Então, o que ele está dizendo aqui para mim é que nos domingos não costuma-se ter tantas viagens. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui num outro domingo, que é o 14, que é o 6 de julho. Ou uma semana depois, que é o 20 de julho. Então, é que ele detectou essa anomalia. Observe o seguinte, vamos ver outra anomalia. Essa aqui, ó, 2 de novembro de 2014. Ele detectou esse dia aqui como tendo uma anomalia. Aqui está visível, né? Houve tantas viagens aqui, a gente tem que olhar se aconteceu alguma coisa nessa cidade, nesse dia, para tanta gente querer andar de táxi. Pode ter sido um show, né? Pode ter sido alguma coisa. A gente pesquisar 2 de novembro de 2014, pode ser que aconteceu alguma coisa nessa cidade. Um outro fato interessante aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui por volta de dezembro. Olha a quantidade de anomalias que eu tenho perto do Natal. Comportamentos aqui, ó, que ele pegou perto do Natal. Muitas viagens também acontecendo. E esse mês aqui, ó, de janeiro, ele percebeu que é um mês bastante anômalo. Ou seja, se eu quisesse agora, dado uma série histórica, e aí voltamos lá para nossos exemplos. Pode ser suas vendas, sua produção, né, produção de determinado pátio, de determinado grupamento aí de máquinas. E aí você tem isso hora a hora, agrupou, e relatórios a mais relatórios, né? Você tem dados muitos. Fica difícil humanamente você descobrir se tem algum fugindo, algum comportamento.
Aqui fica a sugestão do que como você pode usar isso. Olha que interessante, você pode processar isso nessa biblioteca e ele vai dizer para vocês quais os dias você pode dar um pouco mais de atenção, que ali fugiu um pouquinho o comportamento do que devia ser. Espero que você tenha gostado. Poderoso, né? Não perca os próximos vídeos. Nós continuaremos falando de séries históricas. No próximo nós vamos falar sobre previsão de dados em séries históricas. Não perca. Até a próxima.